Os Flintstones Volume 2, a centésima HQ que eu tô lendo para esse meu projeto aqui de estar fazendo o Desafio 365 HQs e postar esses vídeos com meus comentários sobre o que eu achei das revistas. Bem, esse aqui é o segundo e último volume dos Flintstones, publicado pela DC em conjunto com a Hanna-Barbera, em que basicamente é uma iniciativa em que os autores tiveram praticamente a liberdade que quiseram para reformular as séries da Hanna-Barbera, e os Flintstones ele foi apresentado aqui como uma sátira a, uma sátira aos tempos modernos, muito mais afiada e contundente do que o desenho dos Flintstones já era, que de certa forma também tinha é, algumas sátiras sobre o que seria mostrando práticas modernas com esses personagens da época das cavernas e zombando disso. Isso aqui pega essas questões, deixa elas bem mais complexas e eleva ao 30º nível. Esse volume ele continua seguindo as linhas digamos, linhas de investigação que ele estabeleceu no primeiro volume. Ele vai falar sobre os seres alienígenas que estavam visitando a Terra e observando o desenvolvimento dessa sociedade de humanos. Ele vai observar as questões trabalhísticas, observar as questões bélicas da guerra que está voltando a se formar, dessa vez contra o povo lagarto, que são esses caras simpáticos aqui que ficam o dia todo deitado em pedras com máscaras de lagarto, e além de coisas como política, arte, que volta a ser mencionada e explorada nesse volume, embora seja uma parte bem pequenininha, e também da condição dos animais, objetos, que são os eletrodomésticos que esses humanos primitivos utilizam, e que eles têm vida própria, eles sabem falar, inclusive, têm personalidade, têm sentimentos, mas são usados em regime de escravidão exatamente como objetos. E essa é uma parte da trama que eu achei mais interessante. Além disso, tem toda a questão da religião com a igreja de Geralt, que eu achei que era só para fazer graça com um nome assim comum, mas depois uma sacada muito legal quando esses caras da religião estão escrevendo como se fosse um cartaz e falando a Geralt, acredite em você, Geralt vai lhe perdoar, e não cabe a frase no cartaz, sai, então abrevia aí de Geralt vira GD, que é God. E eu achei bem interessante, mas menos interessante do que seria se a Panini tivesse traduzido esse trocadilho para o português e em vez de Geralt fosse um nome que pudesse, quando abreviado, formar Deus. Seria o correto para se fazer numa tradução para português. Mas não sei quais dificuldades editoriais foram impostas aí. E eu gostei muito também de uma parte em que ele mostra tendências urbanas modernas dentro dos Flintstones, não só essa questão da sociedade moderna, na questão de trabalhística, aquela burguesia, uma classe média americana do American Dream, que os Simpsons não, os Flintstones é basicamente isso, e eles inseriram em alguns momentos uma invasão de moderninhos hipsters na vizinhança do, dos Flintstones, e que eles foram para uma cidade pequena em busca de uma vida mais rústica, mais assim, mais roots, e eu achei uma forma de modernizar essa crítica que os Simpsons já fazem. Essa crítica não, mas essa paródia que os Flintstones já faziam no desenho deles, e comentando rapidinho, pegando elementos mais atuais de nossa cultura popular em geral. É, Se fala bastante mais sobre política aqui, com a eleição do prefeito e o prefeito tirando subsídio dos hospitais infantis para ajudar nos esforços da guerra. Afinal, como ele diz, as crianças já estão doentes, vão morrer mesmo, mas eles podem juntar dinheiro para matar os inimigos deles, que são os homens lagartos. E para a maioria das pessoas, apesar de um discurso muito bem feito do Fred Flintstone, é, usa aquele recurso de o cara dar um discurso todo inspirado, todo mundo fica calado, mas todo mundo, mas vamos matar os homens lagartos. E em geral, uma coisa que funciona muito bem. Como eu já tinha suposto no volume anterior, o final dela é meio que
exatamente um final. É mais aquele que eu falei, vai ser tipo uma despedida dos personagens, talvez mostrando o Fred Flintstone com a família dele lá. E foi basicamente isso, mas foi uma grande página com a maioria dos personagens, se não todos que despontaram na HQ, aparecendo aqui para dando um adeus. Inclusive aqui o Carl Sagan, pré-histórico aqui, o cientista de Bedrock. E eles estão dando adeus ao elemento alienígena que estava vigiando lá a formação deles enquanto sociedade, para ficar de olho para o Império Intergaláctico, para ver se eles são dignos de participarem da comunidade intergaláctica ou se deveriam ser destruídos. E eu acho que acabou funcionando bem como um final, embora seja aquele assim, você aceita porque o resto da HQ é muito bom, mas como trama a HQ não traz muito, são mais, vai tendo várias ocorrências episódicas de sátiras, usando elementos incomuns, como eu já mencionei, a religião, a questão trabalhista, guerra, que vão sendo pouco a pouco desenvolvidas e vão retornando com novas abordagens, extrapolando o que já foi feito no anterior. Essa HQ talvez desse para durar um pouco mais, no entanto, não, eu acho que ela teria que ter uma ligeira reformulação na forma como ela abordaria uma trama, porque eu acho que ela não poderia continuar vazia de trama por muito tempo. Mas ela parece ter sido bastante feita para 2 volumes, embora eu acho que ela tivesse sido pensada para 2 volumes desde o início. O personagem alienígena que aparece aqui, que é uma espécie como posso dizer, fiscal do Império Galáctico, ele não tem um círculo de plot tão bem fechado. Ele aparece na metade para o final do volume 1 e não está tão bem entranhado na própria ideia da HQ. E inclusive, se ele tivesse aparecido desde o início, seria até mais interessante para dar essa ideia de fechamento e teria colaborado para essa HQ, que já é muito boa e eu recomendo para qualquer pessoa que goste de ler. Embora, como eu falei, bolsominions e olavistas provavelmente não vão gostar dela por achar por demais comunista. Embora isso não seja verdade. Mas eu vou ficando por aqui. Quem chegou até esses 7 minutos e 15 segundos, mas na verdade uns 7 minutos agora, porque eu te cortei o iniciozinho. Espero que tenha curtido. No meu próximo vídeo eu vou estar retornando com mais Vagabond, com Vagabond 18 ou 19, agora eu estou na dúvida, porque eu já li alguns adiantados. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.